Linda Down teve uma ideia maluca. Resolveu correr na maratona da cidade de Nova York. Ela sofria de paralisia cerebral, andava com dificuldade, por isso correr parecia um absurdo. Ela leu Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto corria, ouvia a voz de Deus. Ao correr no escuro da noite, ela meditava em Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Naquela manhã fria do início da maratona de Nova York, ela usava nas mãos luvas para amortecer o impacto de suas muletas. Sentia-se o vento pela ponte acima. Ela não imaginava um início tão difícil. Quando terminava o percurso, ela já não via nenhum corredor diante dela. A maioria dos espectadores haviam desaparecido, mas uma garota pequena corria pelas ruas e encorajava, dizendo, "Você consegue!" Ainda outros, nas calçadas, aplaudiam, gritavam e animavam. Isto trouxe lágrimas aos olhos de Linda e deu-lhe força para prosseguir. 10 horas se passaram e Linda ainda corria no escuro através de áreas perigosas da cidade. Alguns admiradores andavam com ela para sua segurança. Então, uma equipe de televisão ABC apareceu para documentar sua história. Linda já tinha um furo em seu tênis depois de arrastá-lo pelas ruas. Suas mãos doíam, seus braços já estavam negros e inchados. Já não conseguia falar por causa do cansaço, mas continuava a correr. Enquanto ela orava, posso tudo naquele que me fortalece. Tudo posso. Então, 2 caminhões da prefeitura chegaram e permaneceram com ela para iluminar o seu caminho. Depois de correr durante 11 horas e mais de 27 milhas, Linda atravessou a linha de chegada. Pessoas choravam, até mesmo a equipe de televisão, e Linda também chorava pela reação e o apoio que havia recebido de Deus e dessas boas pessoas. Ela agradeceu a Deus pela força recebida para realizar algo tão difícil. Mais tarde, ela foi convidada para ir à Casa Branca e apareceu na primeira página do jornal New York Times. Eu acredito que a oração pode fazer a diferença. Creio que a oração traz resultados e que é efetiva, porque a Bíblia apresenta sua eficiência em Tiago, capítulo 5. No verso 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. No verso 17 e 18, lemos o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Você pode dizer, esse foi Elias, o profeta. Por isso, Tiago lança uma pequena frase. Elias foi um homem como nós. Se Deus atendeu à oração de Elias, também responderá às nossas orações. Devemos orar. Jesus disse que devemos orar sempre. Paulo disse que devemos orar sem cessar. Creio que Deus responde a orações específicas e diretamente. Este é um assunto muito interessante. A frase no qual vamos concentrar hoje é a seguinte: seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra.
Sempre que oramos, devemos fazê-lo de acordo com a vontade de Deus. Todas as orações se resumem em seja feita a tua vontade. Tomando-se em consideração o sentido literal desta declaração no grego, simplesmente significa que a tua vontade, o teu querer se realize imediatamente. E então a língua grega diz tanto no céu, coloca o céu em primeiro lugar, como na terra. Em outras palavras, faça-se o teu querer. O que está em teu coração seja feito. Este é o sentido da oração. Creio que Davi orou dessa forma em Salmo 40, no verso 8, quando disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Você vê o mesmo caso com Cristo, não é certo? Em São João capítulo 4, e no verso 34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em São João capítulo 6, verso 38, ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus sempre orou para que a vontade de Deus fosse feita, tua vontade seja feita. Algumas pessoas dizem, seja feita a tua vontade, com uma certa resignação passiva. O que queres fazer, Senhor, faça, seja o que for, pois de qualquer forma eu não poderia mudar nada. Tua vontade seja feita. Veja, eu vejo isso como uma falta de fé, como um sentimento que não me preocupo muito com o assunto, porque de qualquer forma a oração não faz muito. As pessoas tornam-se resignadas, pois essa é a vontade de Deus. É como admitir um fracasso de maneira passiva. Há pessoas que simplesmente dizem, seja feita a tua vontade no final da oração, e o que estão dizendo na realidade é, Deus, não tenho qualquer fé que minha oração trará algo bom, por isso digo isto para estar certo que incluiu o que é necessário. É esta a maneira que você ora? Seja feita a tua vontade. Você só acrescenta esse pequeno pedido para cobrir o inevitável, porque realmente não acredita que sua oração fará qualquer diferença? Esta é geralmente uma realidade entre os cristãos. Creio que a razão principal que a nossa vida de oração é tão fraca é que não acreditamos que ela possa fazer diferença. Falamos com o Senhor sobre algo e logo nos esquecemos e vamos adiante, pois parece que não cremos que nosso pedido poderá fazer uma diferença. Dizemos, seja feita a tua vontade, como que sabendo de antemão que nosso pedido provavelmente não se tornará realidade. Em Atos capítulo 12, Pedro está na prisão e a igreja está preocupada. Tiago havia sido preso por Herodes antes de Pedro e havia perdido sua cabeça. Então, quando Pedro foi preso, eles temiam que o mesmo que aconteceu com Tiago acontecesse com Pedro. Então se reuniram na casa de Maria, mãe de João Marcos, e começaram uma reunião de oração em Atos 12, e suplicavam, ó Deus, solte a Pedro, liberte a Pedro. Enquanto estavam em sua reunião, o anjo do Senhor desceu e libertou a Pedro. Pedro imaginou que devesse atravessar a cidade e ir à reunião de oração para ver o povo. E assim foi. Ele foi até a casa e bateu na porta onde estavam orando. Rode, uma jovenzinha, veio até a porta e antes de abri-la perguntou quem era. Ao reconhecer a voz, correu de volta e anunciou que Pedro estava à porta. Mesmo antes que tivessem terminado a oração. Ali estava ele. Eles disseram, oh, Rode, você não sabe que ele está preso? Esta é a razão pela qual estamos orando. Estamos orando por ele. Volte, ajoelhar-se. E ela insistia, dizendo, não, era Pedro. Depois de muito insistir, eles saíram e trouxeram Pedro para dentro. E a Bíblia diz, então, todos ficaram pasmados. Por quê? Creio que, para eles, como muitos cristãos, mesmo ao verem a mão de Deus, questionavam se as orações tinham qualquer poder. A própria declaração, seja feita a tua vontade, indica
que nem sempre ela é feita. Dizemos, santificado seja o teu nome. Haveria circunstâncias e lugares em que seu nome não é santificado? Sim. Venha o teu reino. Será que há corações que rejeitam o seu reino? E assim, quando dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, temos que dizer o mesmo, pois nem sempre a sua vontade é feita. Nem tudo o que acontece no mundo representa a sua vontade. Deus dá ao homem a escolha para fazer o bem ou o mal. Creio que o homem escolhe. Também creio que Deus é soberano. Deus permitiu o pecado. Deus permitiu que o cálice da iniquidade se enchesse. Esta não é a expressão da vontade de Deus, mas Ele tem tolerância. Deus não é o responsável pelo pecado e tampouco pelas suas consequências. Pecado não representa a sua vontade. Você pode pensar então, por que Deus permitiu o pecado? Bem, eu tenho 2 filhos, Joshua e Rebecca. Eles são jovenzinhos, mas um dia eles vão seguir o seu próprio caminho. Diremos que um dia eles sigam um caminho do pecado. Seria esta a minha vontade? Não. Isto quebraria o meu coração. Mas ainda estariam vivendo de acordo com suas decisões. O fato de eu ter-lhes dado liberdade não significa que eles seguiram a minha vontade. Deus é um pai de amor. Você tem o direito de expressar sua vontade, não é mesmo? Você pode escolher entre o pecado ou a justiça. Você crê que Deus gostaria que você escolhesse o pecado? Você pode dizer então, por que Deus permitiu o pecado? Quando Lúcifer pecou, Deus tinha 2 opções. Primeira opção, destruir a Lúcifer imediatamente. Se ele assim tivesse agido, talvez outros anjos diriam, deve haver algo com relação ao pecado que de fato perturba a Deus. Será que ele tem medo do pecado? Será que ele tem medo do potencial do pecado? O que será? E talvez Deus tivesse que passar toda a eternidade simplesmente tentando destruir os anjos rebeldes. Segunda opção, quando Lúcifer pecou, Deus poderia ter dito, bem, vou permitir que o mal siga o seu percurso, que mostre os seus resultados e prove os seus efeitos. Creio que esta foi a escolha de Deus, ao invés de correr o risco constante de outra rebelião. Ele permitiu que a rebelião seguisse seu curso completo até se esgotar, como um cometa que desaparece por completo e nunca se torna a se mostrar. Assim, toda a eternidade será preservada contra qualquer expressão do pecado. Deus deixou o pecado seguir o seu curso. Permitiu que as hostes angélicas fizessem sua escolha, que o coração dos homens também escolhessem, porém sempre providenciando para todos um escape. Mas sempre permitiu o mal se mostrar, pois Deus consegue antecipar e ver o quadro completo de toda a eternidade, quando de uma vez por toda o mal será banido para nunca mais se levantar. Durante este tempo em que o mal segue seu caminho, o que não tem nada a ver com a vontade de Deus, nem com seu propósito, tudo está dentro de sua tolerância somente para que um dia o mal seja destruído por completo. Ouça, há uma escolha. Lucas capítulo 18, verso 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Em outras palavras, você não deve parar de orar, não deve desistir, nem enfraquecer, não deve pôr a oração de lado, tem que sempre orar, sem cessar. Este é o ponto aqui. Depois, ele nos relata uma história, começando no verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva
que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazê-la justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz este juiz injusto? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Diga-vos que depressa lhes fará justiça. Qual é a lição aqui? O Senhor relata aqui o que o juiz injusto fala. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Em outras palavras, se um juiz injusto exerce justiça em favor de uma mulher que o importuna, o que faria um pai amorável, justo e cuidadoso em favor dos seus filhos, se eles forem persistentes? O paralelo que Jesus aqui estabeleceu não era, obviamente, comparando Deus ao juiz. Não há qualquer paralelo, mas sim entre a viúva e nós. Deixe-me vos dizer duas coisas que a mulher mostrou. Primeiro, ela se recusou a aceitar uma situação injusta. Segundo, ela persistiu com o seu caso. Não aceitarei uma situação injusta. Não vou tolerar isto. E ela foi sempre em frente com o seu caso. É um bom exemplo para nós. Temos o direito de recusar certas situações no mundo. Não somos obrigados a aceitar as coisas como elas são. E devemos orar persistentemente para que Deus as modifique para se tornarem corretas. Seja feita a tua vontade. Em muitos casos, não passa de rebelião. Creio que quando oramos, seja feita a tua vontade, significa uma rebelião contra o mal do mundo, uma rebelião contra a consequência do pecado. Creio que devemos assaltar os portões do céu como se fosse com nossa rebelião. Não nos acomodaremos dizendo: bem, é tudo da vontade de Deus, porque não é o caso. Uma divisão de família não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus, e coloca-me contra isso, e continuarei orando sobre o assunto. Uma pessoa entra em pecado, não pode ser a vontade de Deus. Devemos orar: tua vontade seja feita na terra, porque não tem sido feita nesta terra. Foi por isso que Jesus disse: orai sempre e não perdei o ânimo. O que significa não perder o ânimo? Não aceitar. Depois de fazer tudo o seu possível, possivelmente a situação não será o que você desejava. Você sabe que os cristãos têm orado pela volta de Jesus por muito tempo. Vem, Senhor Jesus. O Senhor não merece o tipo de tratamento que tem recebido. Ó Senhor, vem estabelecer o teu reino. Vem para ser glorificado, para ser honrado. Temos orado por 2000 anos e continuaremos orando. Por quê? Porque nos rebelamos contra o pecado deste mundo, contra as coisas que magoam e machucam o Senhor Jesus Cristo. Nós rebelamos contra a discórdia de sua preciosa palavra. Temos que ter este espírito. Jesus orava no jardim, e você deve analisar a sua oração. Era uma oração de rebelião. Ela é nos relatada em Mateus capítulo 26, verso 39. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Verso 42. Retirando-se, mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade.
Mais tarde nos diz que ele voltou e encontrou seus discípulos dormindo. Ouçam, 3 vezes o Senhor orou aquela oração e cada vez que voltou, encontrou os discípulos dormindo. Isso é muito triste. Jesus nunca aceitou uma situação existente só por ela ser um fato. Ele não disse, oh, está bem, a cruz é a tua vontade. Ele disse, oh Deus, tem que ser assim. Eu me rebelo contra o pecado, contra o poder do pecado que quer tirar a minha vida, contra as coisas que vão contra a santidade do teu universo. No meio de sua rebelião contra o pecado do mundo, seus discípulos dormiram. Por quê? Simplesmente porque estavam indiferentes. Como está a sua vida de oração? Você está orando, tua vontade seja feita na terra, porque ela não tem sido sempre feita? Está você persistindo, não por algo pessoal, mas não para o seu ganho, mas porque você implora que Deus seja glorificado? Seja feita a tua vontade. Eu quero ter, Senhor, dependência completa da tua pessoa e do teu grande amor. Eu quero ter, Senhor, a consciência correta daquilo que esperas de mim, pecador. Quero ter mente clara para compreender tua inteira vontade e o que devo fazer. Que o teu Espírito me convença, inspire, e eu viva sob a influência do bem. Quero viver, Senhor, sem chorar o passado, deixando o presente aos cuidados do céu. Quero esperar, Senhor, sem temer o futuro, sabendo que em breve verei o meu Deus. Quero ser instrumento usado por ti, que por mais que eu faça, nada venha de mim. Vem, santifica, ó Deus, meus motivos, impulsos, transforma, pois o meu coração, toda a ansiedade eu lancei em meu Jesus. Posso agora em seu amor descansar, descansar. Eu quero ter, Senhor, dependência completa de ti, dependência de ti. Obrigado, Senhor,
por uma vez mais tocar nossos corações com a Tua verdade. Obrigado pelas pessoas que assistiram ao nosso programa com o propósito de estudar, de adorar e louvar o Teu nome. Senhor, esta foi uma chamada à adoração e glorificação do Teu nome. Que possamos permanecer fiéis à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O programa Está Escrito deseja presenteá-lo com o Guia de Estudo das Sagradas Escrituras, a Bíblia Ensina. Este curso bíblico lhe ajudará a compreender melhor a Palavra de Deus. Para receber a sua cópia gratuita, basta entrar em contato conosco. Eis as informações que você precisa. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. E Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Quero vos lembrar que nós temos um website, www.estaescrito.ca. Lá vocês podem ver todos os programas do Está Escrito. Se perderam algum, podem ver lá. Até a próxima semana, nós estaremos aqui de novo, no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.